Olá, sejam muito bem-vindos ao Podgal, o podcast da Galeno, que é um encontro mensal que a gente tem para falar de assuntos importantes sobre saúde, bem-estar, manipulação. E todo mês a gente traz um profissional de referência do nosso estado. Antes de começarmos, vale lembrar que a Farmácia Galeno é a primeira farmácia de manipulação do Piauí, está completando 40 anos. E o Podgal é mais uma extensão de cuidado e compromisso com a saúde das pessoas. E hoje a gente tem a honra de receber uma liderança muito importante, um profissional assim de um alto gabarito, que é o Saul de Melo Biapina. Ele é psicólogo, ele é ex-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Ele é formado também em enfermagem, né? E é psicólogo clínico, mestre em psicologia do desenvolvimento e políticas públicas da Faculdade Católica Santos. O currículo dele é imenso, então a gente dá um compêndio aqui o currículo dele. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui ladeado dessas duas mulheres que são referência na farmacologia, na farmácia e no cuidado, né, do ser humano aí dentro da rede Galeno de farmácias. Então, assim, estou muito feliz para falarmos desse tema tão pertinente aqui, que é sobre a saúde mental e unirmos esse universo. E hoje o nosso tema é justamente falar sobre a saúde mental aliado aos nutracêuticos. Seja muito bem-vindo, doutor Saul. Vamos lá, né? Eita, que tema, né? Que tema. Bom, então, o Setembro Amarelo é um movimento que é um mês de conscientização sobre a saúde mental. E aí a gente sabe que é um tema cercado de tabus. Tem gente que até se nega a admitir que tem saúde mental, né? A gente não quer admitir na família, a gente não quer admitir que a gente próprio, às vezes, está com a saúde mental fragilizada, né? E aí, doutor, o que o senhor tem para dizer para essas pessoas e para alertar, para conscientizar, né? Bem, assim, é interessante que essa campanha, né, do Setembro Amarelo, ela veio de uma questão lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu com uma pessoa que era o Mike M, né, lá por volta de 1994, e ele trabalhava reformando, ele tinha um apego muito grande no carro, e ele tinha um Mustang amarelo, né, que ele estava reformando esse Mustang amarelo, e infelizmente aconteceu, né, o que não esperávamos, né? E por conta disso, de 1994, criou-se um instituto, né? Yellow Ribbon Suicide Prevention Program, né? Lá nos Estados Unidos, que serviu como base aqui para a nossa campanha de Setembro Amarelo, que hoje ela é encabeçada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, né? A partir de 2017, onde colocou algumas diretrizes próprias. Mas a campanha em si, ela é uma conscientização. A conscientização maior para quê? Que ela tem que perpassar além do setembro. Ela é uma mensagem para a nossa vida, onde nós não podemos negar esse autoconhecimento. Nós não podemos negar de reconhecer os nossos limites, né? E muitas vezes... A fragilidade. A fragilidade. Muitas vezes nós estamos aqui com essa pressão toda e não temos a confiança ou então, assim, temos medo de falar sobre. E eu tenho certeza que a nossa proposta com campanhas como essa é justamente dar a oportunidade do outro falar para ser acolhido. Porque dores nós temos, né? E assim, quando a gente consegue compartilhar essas dores, fica mais fácil superá-las, né? E até mesmo aprender com um colega que, ali que você está compartilhando. E claro, uma pessoa com formação específica, um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, claro que em alguns momentos ele é fundamental. Mas o principal não guarde isso para você, né? Não fique trancado. Né? Fale, reconheça seus limites, né? Reconheça, compartilhe os seus medos, porque assim a gente vai favorecer esse autoconhecimento e melhorar a nossa saúde mental, que é esse o objetivo de todos, né? Sal, eu acho que tão importante como a gente reconhecer e compartilhar as pessoas, a gente está preparado para acolher, né? Sim. Muitas vezes a gente ignora sinais.
ignora sintomas que estão na família. As pessoas às vezes gritam sem falar, né? E você às vezes não reconhece, né? E com os filhos, com o cônjuge, com a mãe, com o pai. Idoso um setor, né? Digamos assim, uma faixa etária que ela é negligenciada nessa questão da saúde mental, né? A gente fala muito de adolescente, de jovem, de criança, mas os nossos idosos também sofrem com esse sofrimento, com essa questão da saúde mental. Você tem alguma coisa que você possa pontuar a respeito disso? Sim, é muito pertinente, Ana Paula, a sua fala, até porque, assim, nós vivemos, na nossa vida, nós vivemos crises. E, assim, por exemplo, tem uns teóricos bem legais, mas citando aqui Erik Erikson, ele fala que nós temos 8 grandes crises, né, na nossa vida. E cada crise, numa determinada fase da vida, que vão ter prós e contras, e a nossa maturidade, né, o fortalecimento do nosso ego vai ser quando a gente sai dessa crise com a experiência positiva. Quando a gente chega na parte da melhor idade, digamos assim, o que é que acontece? Nós temos uma crise muito importante, né? Que é aquela crise que envolve a generatividade, né? O legado, o que eu deixei. Sim. E o quanto isso me dá valor. Né? Porque naquele momento, por exemplo, a pessoa que já está nessa fase mais idosa, o que é que acontece? Ela se aposentou. E aí é o momento de fazer a reflexão da vida. Legado. E principalmente, não só da vida, mas do que você fez da vida. E isso muitas vezes causa uma cobrança muito grande. E essa cobrança muito grande, essa falta de acolhimento dos que estão ao redor, gera um sofrimento muito grande que nós estamos percebendo. A nossa terceira idade está adoecendo cada vez mais. E é a população de risco também. De risco. E a sociedade ocidental, por si só, ela não tem essa valorização do idoso, né? A gente vê na cultura oriental que eles valorizam demais, né? Eles valorizam o legado que o idoso deixou. Sim. E ao contrário, não. O idoso para nós é um peso, né? A maioria das famílias encara o idoso como peso, um trabalho. E isso deixa cada vez mais, né? Desvaloriza cada vez mais. E compromete mesmo. Sim. É uma questão que eles passam a vida toda nos dando carinho. Sim. E aí, quando eles precisam, a gente não tá lá. Tem eles como peso. Essa questão de... Aí, por isso que eles não querem se aposentar, pois se sentem sozinhos. E no trabalho é um lugar onde eles se sentem acolhidos. E a população está crescendo, né? Sim, essa faixa etária na pirâmide, ela está ficando... Nós estamos invertendo ela, né? Estamos invertendo, né? Então, tem que se dar atenção para isso também. E o interessante é que nós temos mudanças biológicas, né? Da pessoa no envelhecimento, que também podem, aí, digamos, causar, né, propiciar também uma falta de energia, algumas coisas dessas questões que podem impactar. Mas, assim, a grande questão é que nós temos que dar ouvidos. Essas pessoas, elas têm muito a ensinar. E enquanto nós não valorizarmos, como muito bem você falou, doutora Ana Paula, sobre a questão oriental, né? Da gente valorizar esse legado, de sentar, escutar, ouvir, né? Aquela sabedoria, o quanto a gente pode aprender, né? E é isso, essa fase justamente ela é favorecida pela sabedoria e pela transmissão do legado. Então, quando a gente dá essa oportunidade de acolhimento, de perceber, e essa pessoa conseguir fazer essa reflexão e dizer assim, eu posso não ter feito tudo, mas eu tive um resultado muito bom. E quando ela tem essa percepção, isso melhora muito e diminui esses casos de sofrimento mental nessa terceira idade. A gente, assim, no nosso dia a dia da farmácia, a gente observa muito a questão do cuidado integral. Como é importante o cuidado integral, né? A questão da atividade física, da inserção em projetos, de terapias alternativas, né? A farmácia também trabalha com a questão dos florais, que trabalham as emoções, os óleos essenciais, que já comprovadamente eles melhoram
por conta dos compostos aromáticos, melhoram a produção de serotonina, melhoram o bem-estar. Então, muita coisa pode ser... A própria terapia, né? Sim. A terapia com psicólogo, psicoterapeuta. Então, tudo isso, ele agrega no sentido de melhorar essa questão. Tanto na questão dos idosos, como crianças, como adultos, né? Então, existem muitas coisas que podem ser feitas além da terapia farmacológica, que é importantíssima, né? Precisa ser avaliado também a questão de oligoelementos, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? O que a deficiência desses oligoelementos eles poderiam impactar na saúde mental dos pacientes. É muito interessante, né? Que é uma área que nós tem crescido muito, né? Justamente essa questão desses componentes, né? Nutracêuticos. Nós podemos perceber que dentro do estudo da neurobiologia e da bioquímica do cérebro, nós percebemos que dependendo também da faixa etária, né? Nós temos uma mudança, né? Tanto de absorção, de biodisponibilidade, né? E também da ligação ali do fármaco com o seu, digamos, neuroreceptor. E aí, fármaco entendemos aí também não só os medicamentos, mas também os nutrientes, né? Os nutrientes que também fazem com essa ligação. Hoje em dia nós temos muitas evidências científicas robustas, por exemplo, sobre o ômega 3, né? A sua capacidade do ômega 3, inclusive associado não só ao ômega 3, como alguns probióticos, associados, por exemplo, a riscos e sintomas de depressão. Né? Por exemplo. Então, assim, uma deficiência, né, nessas vitaminas, nesses nutrientes, nesses nutracêuticos, pode até, digamos, gerar sintomas de falta de vontade, né? De desânimo, e essa falta de energia, que muitas vezes pode até ser levada lá no psicodiagnóstico, né? Numa questão mesmo de um sofrimento maior mental. Então, nós temos que ter esse olhar ampliado, né? Essa transdisciplinaridade, né? Que é maior do que a multi. Porque a trans, ela perpassa uma na outra e reconhece a importância de todas. Então, essa equipe multidisciplinar do farmacêutico, que agora, né, nós temos aí o Conselho Federal de Farmácia tem uma resolução onde o farmacêutico pode estar até mesmo prescrevendo alguns tipos de nutracêuticos, né, que são fundamentais, aliados aí a esse conhecimento do profissional da psicologia, do nutricionista, do médico, do educador físico, e aí sim nós vamos ter o objetivo que nós queremos, né, que é valorizar e fomentar a saúde mental. Porque essa campanha do Setembro Amarelo, né, só fazendo essa ligação, ela é justamente para isso, para nós valorizarmos o fortalecimento da saúde mental. Um outro nutracêutico bem interessante que nós temos muitas pesquisas é a vitamina D, por exemplo, né? A vitamina D, ela vai ter essa regulação imune, ela vai ter também essa questão de proporcionar o neurotrofismo, né? Dar uma melhorada ali. Tem estudos novos aqui, por exemplo, da curcumina, né? Do açafrão, né? Anti-inflamatório. Isso, antioxidante, né? E assim vocês têm essa expertise como farmacêuticas, por exemplo, dessa questão da antioxidante, do quanto a nossa vida hoje atual, ela faz com que nós temos muitos radicais livres, essas coisas que vão envelhecer mais, diminuir a nossa potencialidade de homeostase, né? Que é a regulação própria ali do tanto... A gente pode até fazer um comparativo. Assim, a nossa dieta, né, aqui, a nível de Brasil, é muito pobre em peixe, né? Então, nós temos esse suporte de ômega 3 muito deficiente. Sim. Já a dieta mediterrânea, que é país europeu, eles têm esse aporte nutricional com ômega 3, e os peixes lá são de água fria, né? Sim. Então eles têm uma concentração de ômega, de DHA, de DA, e a qualidade da saúde mental lá é muito maior comparada à nossa, por exemplo, né? Assim, me lembrei do meu primeiro mestrado que eu comecei a fazer, que foi no departamento de farmacologia da UFC. E aí, por outras questões, eu não concluí, fui concluir em um outro momento. E a minha linha de pesquisa era justamente o uso de nutracêuticos ricos em ômega 6, 3 e 9, né? Numa proporção lá diferenciada
evidenciada como facilitador, né, no processo de diminuição dos sintomas da abstinência. Né? Os sintomas de abstinência do uso de crack e cocaína. Então, assim, é tão interessante quando a gente começa a ver. O meu orientador na época, o Dr. Paulo Leitão, qual eu assim, o saúdo aqui, né? É uma honra de ter me colocado nesse meio. E assim, nós vimos vários apontamentos do quanto o uso desse nutracêutico pode diminuir o potencial inflamatório neurológico, né, que pode ser causado, por exemplo, pelo uso de cocaína e crack, micro AVCs lá no cérebro, né, que vão criar essa inflamação. E aí ele vai atuar diminuindo essa inflamação e regulando o circuito lá de recompensa, né, diminuindo os sintomas de abstinência. Cara, é a coisa mais linda do mundo quando a gente começa a estudar isso. Eu ainda tenho muita vontade de voltar a pesquisar sobre isso, né, e fica aí também a dica, né, mas para você ver o quanto que é importante, o quanto que nós temos que ter essa transdisciplinaridade e perceber que o saber de cada um dos profissionais da saúde, eles trabalham em conjunto. Se complementam na realidade, né? Eles trabalham em conjunto. E assim, lembrando aqui da nossa experiência de balcão, né? A gente vê que muitas vezes, os problemas fisiológicos, eles têm origem num problema da saúde mental, né? Às vezes você tem uma gastrite, né? Você tem uma desbiose intestinal, são pessoas ansiosas. Sim. E quando você trata o problema original, que é a ansiedade, todo o resto melhora. Sim, né? sim. Tudo melhora. Né? Isso é muito interessante, doutora Ana Paula, porque assim como a parte biológica, neurobiológica e nutricional, ela pode influenciar a questão psicológica e emocional, o inverso também acontece, que é o nosso problema de somatização. Né? Até porque o nosso corpo é um equilíbrio, né? Sim. É um cuidado de dentro para fora, que liga a questão emocional, a fisiológica, então é um conjunto. Sim, isso mesmo. E para fechar esse bloco, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse um conselho prático e acessível para quem está ouvindo. Qual seria esse conselho? Bem, o conselho prático e acessível é: se cuide. Como que você vai se cuidar? Percebendo os seus limites, né? Rotinas simples, né? Aqui vamos falar de uma maneira mais ampla. Ter uma higiene de sono, né? Tentar aí ter um sono de qualidade ali, de pelo menos maior do que 6 horas, até no máximo ali 9 horas. Proporcionar um autocuidado com o seu corpo, como a alimentação boa, uma prática de exercício físico que vai modular muito os neurotransmissores, né? Procurar auxílio, né? Em casos de sofrimento, né? Não só de dividir aquilo com os amigos, mas às vezes nós precisamos de um profissional, né? E procurar auxílio também multidisciplinar, né? Para poder nós termos essa possibilidade de valorizar esse autoconhecimento. Então, a principal dica: se escute e compartilhe o que você sente. Doutor, agora eu vou até entrar numa questão pessoal minha. Meu pai, ele é cardíaco, ele faz muito uso de medicamentos controlados, né? Para pressão, para coração. E ele faz uso do omeprazol, por conta da questão por conta do uso de muito medicamento, a questão da gastrite, né? Da dor estomacal que pode causar. E aí ele estava sentindo muito cansaço, muita fadiga, estava para baixo. Eu disse: pai, o senhor tem que ver a questão das suas vitaminas. Vamos ver o que é que está acontecendo. Vamos dosar. Ele fez a dosagem dessas vitaminas e foi constatado que a vitamina B12 estava bem abaixo, né? Por conta que o omeprazol, né? A medicação que ele faz uso, ele inibe a vitamina B12 e aí por isso... E a absorção, né? A absorção da vitamina B12 e aí acabou que isso interferiu, né? Aí eu disse: pai, então o senhor tem que suplementar a vitamina B12. O que é que o senhor tem para acrescentar sobre essa vitamina? Rosane, assim, que legal essa sua experiência, né? E assim, o que mostra também a expertise desse olhar do farmacêutico,
né, nessa interação medicamentosa, que é o profissional mais habilitado para isso. Bem, a vitamina B12, ela está completamente ligada, os estudos mostram, por exemplo, a volição, que é a vontade de fazer algo, a energia, né? Então, isso tudo vai causar o quê? Justamente esse sentimento de talvez, de falta de disposição, né? E questões que podem acontecer comumente, como você falou muito bem, em ambientes de polifarmácia, né? Que os nossos idosos, eles estão sempre assim. Então, é muito, muito bom nós termos esse olhar ampliado, né? Porque tá aí, olha só, um ajuste pode mudar a qualidade de vida. Com certeza. É a equipe multiprofissional, né? Sim, e essa, é o cardiologista, é o farmacêutico, é o psicólogo, então... E essa é a mágica da saúde, né? São conhecimentos compartilhados que, unidos, fazem o melhor para o nosso cliente. Legal. E agora chegou o momento Farma, né? Onde iremos apresentar produtos manipulados que temos na Galeno para melhorar essa questão. Olá, ouvintes do Podigal, sou Ioneide, faço parte da equipe de farmacêuticos das farmácias Galeno. Estou aqui para trazer para vocês alguns produtos que são utilizados como coadjuvantes no tratamento de problemas relacionados à saúde mental. A gente tem, por exemplo, os florais. Os florais são linhas, né, são derivados de essências de flores e eles vão tratar as emoções. São produtos muito utilizados que são bastante seguros, porque eles podem ser utilizados tanto por adulto como até por crianças, inclusive bebês. A partir de 6 meses eles são seguros para uso. Então eles vão trazer um equilíbrio emocional, o que é muito benéfico no manejo de problemas relacionados à ansiedade, por exemplo, à depressão e a problemas relacionados também à questão de sono. Temos também a linha de aromaterapia, que ela vai desde os óleos essenciais que podem ser utilizados em massagens corporais, como também aromatizadores que vão deixar o ambiente mais aconchegante, promovendo um relaxamento. Além disso, nós podemos utilizar vitaminas, minerais, que vão trazer mais disposição, mais energia, o que é muito importante na questão da saúde mental. Além disso, dispomos de várias substâncias fitoativas que vão ser aliados importantes para o manejo da questão, por exemplo, da ansiedade. Lembrando que esses são só alguns de nossos produtos. Para maiores informações, procure uma de nossas unidades que você contará com um farmacêutico para fazer uma orientação personalizada. É com você, doutora Ana Paula e doutora Rosane. Doutor Saulo, muito obrigada pela sua participação, por essas reflexões que agregaram muito, né? Foi muito legal a gente fazer essa troca de conhecimento, sim, né? muito bom. Bacana demais. Eu gostei também. E agradecemos também a doutora Ioneide pela contribuição no Momento Farma. Só lembrando que em Teresina nós temos 3 unidades da Farmácia Galeno, na Rua Lisandro Nogueira, na Rua São Pedro e no Shopping Riverside. E sigam as nossas redes sociais. No Instagram, @galeno.farmácias e o nosso YouTube, o Podigal. E para você que acompanha o nosso Podigal até agora, muito obrigado. Todo mês a gente tem um novo tema, um novo assunto bem relevante e a gente aguarda a sua participação. Nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio.